Hoje nós vamos falar do trabalho na área urbana e na área rural, na cidade e no campo. Trabalho na cidade. As pessoas que vivem na cidade se dedicam, em geral, às atividades comerciais e industriais, que são as lojas, padaria, hortifruti, que é o sacolão, e as indústrias, onde é produzido tudo isso. Na área rural, que é o campo, as pessoas vivem e se dedicam às atividades como agricultura, pecuária e extrativismo. Aqui eu coloquei 3 imagens que falam dos 3 pontos que foram citados lá em cima. A agricultura, que é o plantio, a pecuária, que é a criação dos animais, e o extrativismo. Aqui nessa árvore está sendo extraído o látex para a fabricação da borracha. Das atividades exercidas no campo, nós vamos focar mais na questão do plantio. Então, vamos começar por agricultura. O que é agricultura? É o cultivo de plantas para serem consumidas ou vendidas. Na agricultura, as plantas são cuidadas de maneira a serem utilizadas como alimento, certo? Então, as pessoas que cultivam plantas, elas podem cultivar tanto para o consumo da sua família, como para vender. E cultivar não é somente plantar. Para ter um bom cultivo, o agricultor ele precisa tratar esse solo, tornar esse solo fértil, para que ele possa ter bons vegetais. Então, os restos de plantas e, na verdade, os animais também que ajudam com o pasto, né? Que morrem, eles também auxiliam no preparo desse solo, tudo bem? Que é o processo de decomposição, que vai ajudar a tornar esse solo fértil. Vamos agora para diversas formas que existem de cultivar as plantas. Primeiro vamos falar da monocultura. O que é monocultura? É o cultivo de apenas uma determinada espécie de vegetal. Aqui eu tirei uma plantação de alface. Então existem agricultores que preferem trabalhar com o cultivo somente de um vegetal. Então ele vai trabalhar só com o cultivo de alface, só com o cultivo de couve, só com o cultivo de brócolis. Isso é a monocultura. Ao lado nós temos a policultura, que é o cultivo de diversas espécies vegetais. Aí é o agricultor que vai trabalhar com o plantio de diversos vegetais. Numa mesma plantação, ele vai ter cebolinha, couve, como estão aí na foto de baixo, vai ter alface, vai ter salsinha. Isso é a policultura. Existe também o cultivo de subsistência. O que é isso? Cultivo de subsistência é o cultivo de espécies vegetais para o consumo apenas daqueles que as plantam, da família, né? É a pessoa que não cultiva para vender, mas sim para o consumo diário da sua família, na sua casa. E a rotação de culturas, que consiste em dividir o solo em diversas áreas e mudar a cada colheita a espécie vegetal a ser cultivada em cada área. No livro de vocês tem um desenho e aqui eu tirei também. Esse eu tirei da internet, não tirei do livro. Tá vendo? As setinhas mostram como funciona. Aqui está plantado soja, aqui é a pastagem dos animais, que auxiliam na preparação do solo, os animais. Aqui também tem soja e aqui algodão. Como funciona essa rotação de cultura? Cada tipo de vegetação, capim, soja, algodão e soja, tem os seus nutrientes e vão fortalecer o solo, certo? Todas essas áreas elas são demarcadas, não são plantadas juntas, certo? Essa vegetação não é plantada junta. Tem uma área para algodão, uma área para soja, uma área para pastagem, outra área para soja. E aí, quando chega a época da colheita, eles trocam. Aqui, onde era soja, planta o algodão, aqui a pastagem, aqui a soja e por aí vai, certo? Eles vão trocando a cada colheita. Isso é a rotação de culturas. Vamos continuar.
Nós já falamos da diferença do trabalho do campo para a cidade, de como é realizado o trabalho no campo. O trabalho da cidade depende do trabalho no campo, de tudo que é colhido no campo para ser produzido na cidade, nas indústrias e vendido pelas lojas. Agora nós vamos falar de duas coisas que são utilizadas nas plantações que não são legais, certo? São necessárias, mas não são legais. Fertilizantes, utilizados para estimular o aumento da produção de plantas para alimentação. E os agrotóxicos, que são venenos pulverizados nas plantas que estão sendo cultivadas, para impedir que pragas destruam as lavouras e do emprego de máquinas e equipamentos para mecanizar o cultivo. Então, os agrotóxicos e os fertilizantes, eles são cada vez mais necessários para que os agricultores não percam essas plantações. Se surgir uma praga na plantação, ela destrói tudo. E se ele vende, ele vai viver de quê? E os fertilizantes é porque, com o aumento da população, esses vegetais eles têm que crescer mais rápido, eles têm que ficar pronto para o mercado, para a venda mais rápido. E aí, o tempo natural de uma planta para o seu desenvolvimento não é o suficiente. Então, eles utilizam esses fertilizantes para acelerar o crescimento das plantas, o que não é legal para o ser humano, e nós vamos ver na próxima explicação. Aqui eu coloquei uma informação super importante sobre o uso dos agrotóxicos. O uso dos agrotóxicos deve ser evitado, pois estes são produtos químicos que, quando utilizados, podem provocar danos irreparáveis ao solo, às plantas e à água existente no solo, e também podem causar sérios danos à saúde das pessoas. As plantas podem ficar impróprias para o consumo por estarem envenenadas. Entretanto, o grande desafio atual da agricultura mundial é produzir uma quantidade de alimentos que supra a fome de todos os habitantes do planeta. Como há um constante aumento da população, para alimentar todas as pessoas, seria necessário aumentar a produção de alimentos mundialmente, que foi o que eu falei lá na explicação anterior. Como a população aumenta cada vez mais, os agricultores também precisam produzir cada vez mais. Então também é super importante que mesmo que esses vegetais, né, tudo que chega à sua casa para o consumo de alimento vegetal, né, não estou dizendo somente do alface, a couve, mas as frutas também, né, que vocês higienizem, por mais que elas já tenham passado do agricultor para o sacolão, né, que vai para o distribuidor, né, e chegue no sacolão e aí você compra esse produto, ele não está devidamente higienizado. Então, o ideal é que você busque formas de higienizar esse alimento para o seu consumo, para o consumo da sua família, para que você possa levar para dentro da sua casa menos danos possíveis à saúde de quem vai consumir.